No período da Quaresma, lembrar os padres do deserto. Os padres do deserto foram eremitas, ascetas, monges e freiras que viviam maioritariamente no deserto da Nítria, sectes, no Egito, a partir do século III depois de Cristo. O mais conhecido deles foi Santo Antão, ou Santo António, o Grande. Nasceu em Faium, no Alto Egito, em 251, indo viver para o deserto por volta de 270 a 271, tornando-se conhecido como o pai e fundador do monasticismo no deserto. Quando Antão morreu, em 356, milhares de monges e freiras tinham sido atraídos para a vida no deserto, seguindo o exemplo do grande santo. O seu biógrafo, o doutor da Igreja, Atanásio de Alexandria, escreveu que o deserto se tinha tornado uma cidade de piedosas gentes. Os padres do deserto tiveram então uma enorme influência no desenvolvimento do cristianismo primitivo. As comunidades monásticas do deserto cresceram destes encontros informais de monges ermitas, tornando-se um modelo para o monasticismo cristão. A tradição monástica oriental, representada no Monte Athos, e a ocidental sob a regra de São Bento, foram ambas fortemente influenciadas pelas tradições iniciáticas do deserto. Todas as fundações monásticas da Idade Média tiveram nos padres do deserto alguma inspiração e orientação. Muito da espiritualidade do cristianismo ortodoxo tem também as suas raízes nas práticas dos padres do deserto, mesmo os renascimentos religiosos mais modernos, como os evangélicos alemães e os pietistas na Pensilvânia, no nosso tempo, têm vistos estudiosos atuais como se tendo sido, alguma medida, influenciados pelos padres do deserto. Paulo de Tebas é geralmente como tendo sido o primeiro monge eremita a ir para o deserto, mas foi Santo Antão, efetivamente, quem lançou o movimento que se tornaria os padres do deserto. Por volta do ano 270 d.C., António, seu nome, ouviu um sermão de domingo, afirmando que a perfeição poderia ser alcançada vendendo-se todas as posses e doando valor aos pobres e seguindo depois Cristo. António ficaria na história eclesiástica como Antão, ficou fortemente impressionado e reforçou a sua fé. Aceitou a mensagem despojando-se de todos os bens terrenos, resolvendo então mudar para o deserto para, na mais completa solidão, orar e encontrar Deus. Antão viveu um tempo de transição para o cristianismo. As perseguições de Diocleciano, o imperador romano de 303 d.C., foram as últimas grandes perseguições formais aos cristãos no Império Romano. 10 anos depois, o cristianismo foi legalizado no Egito pelo sucessor de Diocleciano, Constantino. Aqueles que tinham partido para o deserto formaram então uma sociedade cristã, alternativa ao martírio, que era na época visto por muitos cristãos como a forma mais alta de sacrifício. Nessa mesma época, o monasticismo no deserto apareceu quase simultaneamente em diversas áreas, no Egito, na Síria, e com o passar do tempo, o modelo de Antão e outros ermitas atraiu muitos seguidores que viviam sós no deserto ou em pequenos grupos. Escolheram estes homens e mulheres uma vida de extremo ascetismo, renunciando a todos os prazeres dos sentidos, comidas, agasalhos, descanso e todos os demais confortos. Centenas de cristãos deslocaram-se então ao deserto para ouvir os conselhos, as sentenças, os célebres apotegmas, ditos breves e memoráveis dos padres do deserto que ficaram para a história. A maioria destes cenobitas eram então homens, mas também havia mulheres. As pessoas começaram a ir para o deserto, e quando Antão morreu havia muitos homens e mulheres a viver no deserto. Ele foi descrito então como uma cidade que dizia o biógrafo Antão de Atanásio de Alexandria. Os 3 principais tipos de monasticismo se desenvolveram-se então no Egito à volta dos padres do deserto. Um foi a vida austera do ermita, que era praticada pelo próprio Antão,
e os seus seguidores no Baixo Egito. Outro foi a vida cenobita de comunidades de monges e freiras no Alto Egito, formadas por São Pacómio. O terceiro foi uma via semi-eremítica, vista principalmente na Nítria e em Essex, a oeste do Nilo, iniciada por Santo Amon. Estes últimos eram pequenos grupos, de 2 a 6, de monges e freiras, com um ancião em comum. Os grupos separavam-se e reuniam-se em aglomerações maiores para a celebração dos sábados e domingos. As pequenas comunidades formavam-se então à volta dos padres do deserto. Foram o início do monasticismo cristão. Inicialmente Antão e os outros viviam como ermitas, formando ocasionalmente grupos de 2 e 3. Eram pequenas comunidades informais e começaram a desenvolver-se até que o monge Pacómio, percebendo a necessidade de uma estrutura mais formal, estabeleceu um mosteiro com regras e uma organização. O seu regulamento incluía disciplina, obediência, trabalhos manuais, silêncio, jejuns e longos períodos de oração. Alguns historiadores veem nestas regras como tendo sido inspiradas nas experiências deste homem que seria um soldado do bem do nome Pacómio. É um dos mais antigos peregrinos no deserto, foi o doutor da igreja também Basílio de Cesareia, que levou a regra de São Pacómio para a igreja oriental. Basílio também expandeu a ideia de uma comunidade para integrar os monges e freiras na comunidade mais ampla de cristãos. Os monges e freiras atuando sob a autoridade de um bispo e servindo os pobres e os necessitados. Conforme mais e mais peregrinos visitavam os monges do deserto, a literatura que se originava começou a espalhar-se. Versões latinas de histórias originais gregas editadas dos pais do deserto, assim como as primeiras regras monásticas que saíram do deserto e guiaram o desenvolvimento monástico inicial ao mundo bizantino e também ao mundo ocidental. A regra de São Bento foi também fortemente influenciada pelos padres do deserto, como São Bento Núrcia, clamando os seus monges a lerem as obras de João Cassiano sobre os padres do deserto e os ditados dos pais do deserto. Foram também amplamente lidos nos primeiros mosteiros beneditinos. Muitos dos monges e freitas criaram uma reputação de santidade e sabedoria, com pequenas comunidades, seguindo determinados anciãos santos e sábios, que eram o seu pai espiritual, chamado Abba ou Abade. Portanto, os padres do deserto, individuais, eram maioritariamente conhecidos através dos ditados. Aqui chegaram a incluir, ao nosso tempo, 1202 ditados e sentenças atribuídos a 27 abades. O maior número de ditados foi atribuído então ao Abba Poemen, uma palavra grega que quer dizer pastor, que sugere que foram coletados sob um nome genérico. Entre os mais notáveis pais do deserto, com ditados no livro Além de Antão, temos também Arsénio o Grande, Macar do Egito, Moisés e Sinclético de Alexandria. Outros notáveis padres do deserto incluem ainda o próprio São Pacómio e o Arquimandrita e muitos indivíduos que passaram parte das suas vidas no deserto do Egito, como Atanásio de Alexandria, João Crisóstomo, João Cassiano, cuja obra sobre os padres do deserto mostrou ao mundo a sabedoria determinada destes extraordinários homens e mulheres para quem a pobre vida, a ascese e oração superaram todas as mortificações do corpo.